desde o final de 2017, que a gente chamou, em inglês, Data Responsibility, um manifesto nosso, no qual a gente assume o compromisso, a IBM, com alguns pontos que a gente considera essencial nessa nova era de dados e de inteligência artificial. Um deles é, os dados que a gente trabalha, dos nossos clientes, esses dados são do cliente. Esses dados não nos pertencem. Então, toda a solução da IBM que for trabalhar os dados do cliente, ela tem que estar muito certa, muito segura. Ela não vai usar esses dados para mais nenhuma finalidade. Nenhum insight que pode ser gerado por esses dados, eles não nos pertencem. Se isso não tiver acordado, combinado de maneira muito transparente, a gente entende que a gente não pode, não deve usar esses dados. Um segundo ponto que eu considero importante entrar aqui, a inteligência artificial ela traz um potencial democratizante, tal como a internet trouxe para os cidadãos, muito grande. Mas é uma oportunidade que pode virar um risco se não for muito bem aproveitado e muito bem observado, sobretudo por políticas públicas. Não só os profissionais hoje, as profissões que a gente está formando vão ter que se readequar, como a gente precisa começar a olhar para os novos profissionais do futuro, cientistas de dados, engenheiro de privacidade, né, e por aí vai. Engenheiro de blockchain. Então, as necessidades do mercado estão avançando numa dinâmica muito aquém do sistema de formação. Só para dar um exemplo, a gente, esse ano, inaugurou uma parceria com o Centro Paula Souza, para formar jovens, por enquanto em São Paulo, mas a gente está trabalhando com entidades empresariais, a nossa ideia é escalar, de um programa que a gente tem, que chama PITEC. Então, a ideia é formar jovens, encurtar esse período de ensino médio, técnico e superior, em no máximo 5 anos. Uma formação que seja integrada com a empresa, com mentorias, com visitas, e que depois você consiga, de fato, absorver esses estudantes dentro do mercado de trabalho. Então, é um piloto que a gente lançou. Por enquanto, esse ano estamos com 80 estudantes. A ideia é atingir 405 anos, mas é lógico, precisamos escalar. Precisamos olhar para a mão de obra para que ela seja um ponto de inclusão e de diferencial competitivo do Brasil nessa nova era movida a dados e a inteligência artificial. Outro ponto que eu gostaria de mencionar, que eu acho que é importante, do nosso posicionamento com relação à inteligência artificial, a gente é muito incisivo sobre a nossa posição no que tange a inteligência artificial. A gente trabalha para que todas as soluções do Watson, para que elas sejam explicáveis. E se a gente acredita que uma empresa não conseguir fazer, que o seu produto, uma solução, não consiga explicar como que ela chegou a uma determinada solução, a uma determinada decisão, esse produto ele não tem que estar no mercado. Essa é uma opinião nossa, pessoal, como a gente age. Então, a gente não vai ser irresponsável de lançar um produto no mercado, um serviço que a gente não consiga explicar como que ele está chegando a uma determinada decisão. A gente procura ter dois pontos importantes que têm influência na questão do desenvolvimento de sistemas e de inteligência artificial. Um elemento importante é uma política séria de diversidade. Então, você tem que ter, sim, diversidade dentro do desenvolvimento dos seus sistemas. Um segundo ponto importante, que a gente começou a fazer isso já há mais de um ano, é modificar a maneira como você requalifica os seus profissionais, né? Então, a gente criou uma espécie de um Netflix corporativo que chama Your Learn. Usamos assistentes baseados em inteligência artificial para apoiar, né, o profissional a se requalificar, buscar novos conhecimentos. E, mais importante também, mudamos a maneira como a gente faz os critérios de avaliação, método de avaliação de performance, introduzindo ali a aquisição de novos conhecimentos, o que aquele profissional pôde buscar, o que ele aprendeu de novo, o que ele compartilhou com seus colegas. Porque a gente entende que não só a qualificação é um ponto importante, mas a requalificação, e as empresas têm aí a sua responsabilidade também de olhar isso, é um diferencial que todos nós temos que olhar, sobretudo nessa transição para a inteligência, para uma sociedade muito baseada em inteligência artificial. Eu queria ponderar aqui que o momento é um momento muito delicado. A gente precisa ter muita prudência como a gente vai avançar. E eu entendo que a gente tem que fugir das soluções simplistas, como, por exemplo, uma regulação imediata de inteligência artificial. Pelo contrário, precisamos, no atual momento, entender, debater
conhecer o que os outros países estão fazendo. Já tem muita experiência internacional interessante, e a gente tem que olhar para essas experiências e tomar cuidado com soluções que não estão olhando para o cenário global. A inteligência artificial ela tem que ser controlável, ela tem que ser focada nos seres humanos, a gente tem que fugir do determinismo tecnológico, não é porque é assim que sempre foi assim e sempre vai ser assim. A inteligência artificial ela tem que ser voltada para os seres humanos, a gente tem que fazer esse debate. Precisamos avançar. Como é que fica o papel do Estado como indutor, para adotar as tecnologias e para induzir a adoção de inteligência artificial? Como é que fica toda a questão de uma ação coordenada para a educação, para a inclusão, para a capacitação? Como é que fica toda essa preparação do setor privado, né? Enfim, a gente precisa fazer esse debate, é mais do que bem-vindo, e a IBM está aqui para colaborar como a gente puder.